Bom dia, meus queridos e queridas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Salmo 145, 8. Salmo 145, 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante em amor. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, paciente e transbordante em amor. Tudo que eu e você precisamos, né? A gente precisa muito ter paciência, ter amor. Como nós somos limitados, né? Por isso que a gente precisa muito da presença de Deus na nossa vida, porque o amor que nós temos para dar para as pessoas é muito limitado, gente. A gente precisa do amor eterno de Deus em nós para que a gente consiga amar os outros, amar as pessoas, ter paciência com elas, transbordar em amor. A gente precisa da presença de Deus todos os dias na nossa vida. Porque se alguém manchar a confiança que a gente tem nela, a gente já não ama igual. A gente não tem muita paciência igual. Às vezes tem uma pessoa, às vezes tem alguém que você convive, que fala que ama você, que fala que gosta de você, mas quando você vai ver nas atitudes, essa pessoa, ela não é essa pessoa que ela diz ser. Nos atos, nas atitudes que ela tem, ela não demonstra amor, nem fidelidade, nem reciprocidade ao que você entrega para ela. E aí, o que acontece com a gente? A gente cai fora, a gente não quer ficar perto. Se a pessoa pisa na bola com você uma vez, você fala, ó, só uma vez. A próxima vez, se eu deixar pisar na bola comigo, aí já a culpa vai ser minha. Todo mundo diz isso, né? Mas aqui nesse texto diz que Deus, o Senhor, Ele é misericordioso. Ele é compassivo, Ele é lento, Ele demora para se irar. E Ele é paciente, transbordante em amor. Porque Deus não depende da nossa fidelidade, não depende do que nós entregamos para Ele, para que Ele nos ame, para que Ele cuide de nós, para que Ele nos proteja. E talvez nessa manhã você acordou meio que achando que Deus não tem te respondido, porque também você pisou tanto na bola com Ele, né? Às vezes você está envergonhada, às vezes, de chegar diante de Deus, de pedir coisas para Ele, de pedir ajuda, de pedir socorro, porque afinal de contas, você fez algumas escolhas que te afastaram dEle. E aí você fica envergonhado de chegar diante de Deus para pedir as coisas. Fala, mas eu não tenho moral nenhuma para chegar diante de Deus e pedir nada, porque eu fiquei fiel um pouco a Ele, mas depois eu não me sinto assim. Mas eu queria dizer para você que Deus é fiel a mim e a você, independente se nós somos fiéis a Ele ou não. Ele é fiel, porque quando Ele promete, se Ele prometeu estar conosco todos os dias, isso não depende se você se afasta, ou se você ama muito a Ele ou deixa de amar. Não depende de você a fidelidade dEle, depende dEle mesmo. E Ele é fiel ao que Ele diz, Ele é fiel a si mesmo. E durante a trajetória do povo de Israel, muitas vezes o povo de Israel estava na presença de Deus e adorava e celebrava, alegrava o coração de Deus, mas muitas vezes passava ali um tempo, aquela fé se esfriava e eles começavam a se afastar de Deus, a adorar outros deuses. E aí Deus apertava um pouquinho, dava uma apertada, permitia que as defesas deles ficassem frágeis e os inimigos iam atacar Israel novamente. Mas era uma prova de amor de Deus para que eles acordassem e voltassem a buscá-lo. E aconteceu aqui em 2 Reis 18 e 19, aconteceu que o rei da Síria, ele atacou Judá. Atacou o rei de Judá. E na época, o rei Ezequias era o rei na época de Judá. E o rei Ezequias falou, olha, para de atacar Judá, eu queria que você parasse, eu queria que você tirasse o seu exército daqui, pede o que você quiser que eu vou dar para você. E aí, Senaqueribe, na época, falou, olha, deu valor lá, tá em 2 Reis 18, lá ele dá o valor. E aí, o que acontece?
O rei Ezequias não tinha esse valor nas mãos, pronto para dar. Então, o que ele fez? Ele pegou tudo que tinha lá no palácio e aí foi no templo do Senhor. Pegou toda a prata e dilapidou o templo. Até nas paredes que eram revestidas de riqueza, o rei Ezequias arrancou até tudo que estava na parede, os enfeites, tudo, e deixou o templo nu de riqueza e entregou tudo para Senaqueribe. Só que não foi suficiente para que ele tirasse o exército e parasse de atacar Israel. Porque aí ele parou de atacar Israel, mas mandou um mensageiro para falar mal, para fofocar sobre Ezequias, para colocar em dúvida a liderança do rei Ezequias entre o povo. E começou a minar, com fofocas, enviou um mensageiro para poder falar mal. No versículo 20 do capítulo 18 de 2 Reis, fala que Senaqueribe enviou um mensageiro para derrubar a reputação do rei Ezequias. E começou ali aquela fofoca, aquele burburinho. Olha esse negócio dessa história aí do Egito que aconteceu com vocês, é balela. E olha, o rei Ezequias destruiu o templo para pagar a gente. Ele pegou a riqueza do templo para pagar a gente. E começou ali a colocar em dúvida a liderança do rei Ezequias. E ele foi mais ousado ainda. Senaqueribe mandou dizer, olha, eu fui um enviado dos céus para ajudar vocês. Eu fui enviado de Deus. No versículo 25 do capítulo 18 de 2 Reis, ele fala, olha, foi Deus que me enviou aqui para vocês. Sabe, deixa que eu seja o líder de vocês. Porque olha só o tamanho do meu exército, olha só o tamanho do meu poder. O rei Ezequias está encolhido, está acuado. E começou a humilhar o rei Ezequias. A fofocar, a falar mal. E o que eu acho mais importante, no capítulo 19 de 2 Reis, fala que o rei Ezequias, ele ficou muito humilhado, ele se sentiu muito humilhado, ele ficou muito mal. E sabe o que o rei Ezequias fez? Foi para o templo e se humilhou diante do Senhor. Justamente o lugar onde ele tinha feito a limpa, arrancou tudo do templo. E ele foi para o templo, rasgou as suas vestes e se humilhou não perante o Senaqueribe, ele não se humilhou perante o inimigo. Ele foi para a presença de Deus, no templo, se rasgou, se humilhou e se rasgou ali no templo, justamente no lugar onde ele tinha tirado toda a riqueza. Porque Deus não precisa de dinheiro, gente. Deus não precisa de riqueza. De Gênesis a Apocalipse, a riqueza que Deus está atrás, a riqueza que Deus busca, somos eu e você. É o homem. E muitas vezes nós achamos que Deus precisa que nós façamos boas obras, que dê dinheiro, que dê riquezas. E Deus não se importa, Deus se importa com o meu coração e com o seu coração. E o rei Ezequias foi ao profeta Isaías e se rasgou e se lamentou lá. E Isaías registra essa busca do rei Ezequias em Isaías 37. Fala que o rei Ezequias, quando tomou conhecimento da fofoca, que Senaqueribe mandou esse mensageiro para minar, para destruir a reputação do rei perante o povo, ele correu, cobriu-se de pano de saco. Isaías 37, 2 Reis 19, capítulo 1, conta essa história e confirma a mesma história em Isaías 37, o versículo 1, fala assim, que ele se cobriu, se dirigiu ao templo e se rasgou e se humilhou na presença de Yahvé, na presença de Deus. Então, às vezes, você tem se humilhado diante da sua situação, diante de pessoas. E você não tem fechado a porta do seu quarto e se humilhado diante de Deus porque você sente muita culpa. Você acha que é culpa sua mesmo. E é mesmo, as nossas escolhas nos levam para lugares escuros ou escolhas de outras pessoas. Mas às vezes você não se sente com moral, né? Você não se sente habilitado. Mas sabe, o rei Ezequias, ele correu para a presença de Deus.
E fala que Deus não rejeitou o clamor do rei Ezequias. E assumiu aquela afronta que estavam fazendo com ele. Fala que Deus assumiu aquela afronta como pessoal. Uma afronta pessoal para ele. E foi assim, uma coisa assim muito bonita de se ver. Se você vê Isaías, capítulo 37, a partir do versículo 21, Deus responde aos inimigos do rei Ezequias em forma de poesia, dizendo que aquela afronta não era para o rei Ezequias. Ele assumiu aquela afronta como pessoal. Então hoje, nessa manhã, o que está afligindo seu coração? Qual foi a injustiça que fizeram com você? Deus assume tudo o que te acontece de ruim, ele assume como pessoal, como uma afronta pessoal com ele. E ele assume a sua guerra, ele assume as suas batalhas. Então não tenha vergonha porque você pecou, porque você fez coisa errada. Hoje, por causa de Jesus Cristo de Nazaré, que derramou sangue precioso na cruz do Calvário. Nós temos livre acesso. Nós não precisamos de um profeta igual o rei Ezequias para entrar na presença de Deus. Ele precisava do profeta Isaías. E hoje eu e você temos acesso. E aquele mesmo Deus que esteve lá, que assumiu como afronta pessoal o que estavam fazendo contra o rei Ezequias, falou: Ezequias, essa afronta não é contra você, é contra mim. Essa afronta é minha e eu assumo a responsabilidade de ser o seu defensor, de cuidar de você. Sabe, às vezes você está num lugar hoje de muita dor, de muita dificuldade, e você às vezes tem se humilhado diante das pessoas, mostrando para as pessoas o quanto que você está precisando de ajuda. Não tem problema também, você não precisa ser arrogante, mas vai primeiro para a presença de Deus. Deus vai assumir essa afronta que te fizeram, essa dor que te acusaram injustamente, como uma afronta pessoal para Ele. A Bíblia diz que eu e você somos como uma menina dos olhos de Deus. E Deus vai ser fiel para você, mesmo que você não tenha sido fiel a Ele. Lá em 2 Timóteo 2,13 fala: somos infiéis. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa. Sabe, em um diálogo com Isaac, lá em Gênesis, a partir do Gênesis capítulo 26, Deus estava dizendo para Isaac permanecer em Gerar e disse assim: olha, como eu fui com seu pai, eu serei com você. E se você for ver, quando Deus falou para Abraão: olha, sai da tua terra, eu farei de você, você será abençoado. Deus não colocou tudo isso no dia que ele falou assim: olha, eu farei, você será. Então, no caminho, Abraão foi recebendo as bênçãos, foi sendo bênção, no caminho, no trajeto. Teve dificuldade e tudo, mas a promessa que Deus fez, que estaria com ele, que o faria pai de uma grande nação, se concretizou, se realizou, porque ele é fiel para cumprir o que ele promete, o que ele diz. E ele falou para Isaac: olha, eu fui fiel com teu pai, vou ser fiel com você. A mesma história lá de Moisés com Josué, Moisés com Josué. Em Josué 1,5, Deus fala para Josué: olha, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, vou ser com você. E hoje, essa promessa é para mim e para você. Do mesmo jeito que Deus assume como ofensa pessoal, quando nós vamos até Ele e colocamos diante dEle as nossas dores, as nossas angústias, injustiça que fizeram conosco, quando nós abrimos para Deus o nosso coração, colocamos diante dEle toda a nossa necessidade, porque tem pessoas que ficam tão perdidas nas suas dores e dificuldades, que ficam procurando pessoas para desabafar. Não tem problema, a gente precisa de amigos, a gente precisa de terapia, a gente precisa da Igreja de Cristo, mas não é a primeira escolha nossa, precisa ser a presença. Porque quando você busca a presença de Deus, a pessoa certa vai vir para te ouvir e vai ser cura de Deus para você. Porque muitas vezes você vai se abrir com pessoas que vão destruir a sua reputação.
que vão minar a sua reputação. O rei Ezequias confiou que, pagando tudo que Senaqueribe pediu, ele ia tirar as tropas de lá e Judá ia ficar livre. Mas ele enganou o rei Ezequias. Foi mandar um mensageiro para destruir a reputação dele. Ou seja, depois que o rei Ezequias tomou decisões precipitadas, porque se o rei Ezequias, antes de dilapidar o templo, antes de mandar o dinheiro para o inimigo, tivesse consultado primeiro o profeta, tivesse primeiro se rasgado diante do Senhor, o que eu vou fazer? Deus tinha organizado essa história melhor. Mas graças a Deus, que depois, quando deu tudo ruim, que o rei assírio não cumpriu a promessa, foi dar um rebote em cima dele, destruindo a reputação dele com o povo, até se dizendo que estava ali em nome de Deus, um Deus que ele não adorava, um Deus que ele não acreditava, porque falou até que a história do Egito era balela, era uma conversa. Então, gente, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, ajuste as prioridades dentro do seu coração. Deus não está bravo com você. Deus não está zangado com você. O rei Ezequias podia pensar, Deus está chateado que eu dei uma limpa no templo, arranquei toda a riqueza de lá. Não vou falar com Deus, vou continuar aqui. Ele se tornou vitorioso, porque a partir do momento que ele entendeu que Deus era fiel, mesmo ele sendo infiel, a fidelidade de Deus não mudaria, o amor de Deus não mudaria. Mesmo que ele tenha mudado o jeito de amar e de confiar em Deus, Deus não mudava. O mesmo amor, a mesma paciência, que Deus ia dar força, que Deus ia ter misericórdia, porque ele transborda amor. Quando eu digo isso, não estou falando que para passar pano pro pecado, porque toda escolha errada tem consequência. Todo pecado que você comete tem consequência. Mas isso não impede de que Deus te perdoe, de que Deus abrace você, limpe você e te resgate e assuma as guerras no seu lugar. Porque fala que lá no capítulo 19 de 2 Reis, fala que Deus assumiu, depois que ele... a partir do versículo 6 do capítulo 19 de 2 Reis, fala que Deus assumiu como afronta pessoal. Porque mesmo se eu e você formos infiéis, ele permanece fiel. Salmo 145:8, que foi o versículo que eu abri essa live, fala: o Senhor é misericordioso, é compassivo, paciente e transbordante em amor. 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel, e ele os estabelecerá e os guardará do maligno. Deus é fiel, ele assume o seu lugar nas batalhas, nas guerras. Então busca ele em primeiro lugar. Veio a aflição, veio a afronta, vai para o seu quarto, fecha a porta e começa a orar. E começa a se humilhar perante o Senhor, porque aí você não será humilhado perante as pessoas. Você não será humilhado no seu trabalho. Se houver alguma humilhação, não cairá no seu coração e nem você tomará essa humilhação para você, porque o Espírito Santo blindará seu coração. Você vai olhar para as pessoas que estão humilhando você, não vai cair para o seu coração. Você vai ter misericórdia, o seu coração vai transbordar amor pela pessoa, porque você está cheio da presença santa. E quem assume a responsabilidade de defesa por nós é Ele. Qualquer pessoa que vier fazer mal a mim e a você, encontrará a cruz de Cristo antes de nós. Nós estamos escondidos em Deus, escondidos em Cristo. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa abraçar essa verdade hoje, sabendo que o Senhor é fiel, Ele vai fortalecer você, Ele vai dar força que você precisa, porque Ele vai te guardar do maligno, porque Ele assume como afronta pessoal todas as afrontas que vêm até nós. Quando nós nos rasgamos diante dEle, quando nós confiamos que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando. Como eu disse ontem, né, quando estou muito angustiada, eu falo bem alto aqui: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Porque eu sei que eles estão trabalhando. Eu tenho essa certeza, que assim como o rei Ezequias, você possa ter coragem de chegar na presença de Deus e saber que Ele é o seu Pai. Jesus veio revelar na cruz do Calvário a paternidade de Deus, e Ele assume as suas batalhas, Ele assume a sua história, Ele te esconde em Cristo.
E você se torna mais do que vencedor, porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Assim como chamou Abraão, falou para ele mudar de cidade e guardou e cuidou de toda a geração dele. Assim como chamou Moisés, enviou Moisés, depois enviou Josué. Assim como é o mesmo Deus, gente. É o mesmo Deus. E ele está presente aqui nessa live hoje, através da pessoa do Espírito Santo. E se você está sentindo o seu coração queimar neste momento, arder de amor por Deus neste momento, é a presença do Espírito Santo dizendo: eu sou fiel. Você pode ter falhado, você pode ter sido infiel, mas a minha fidelidade, ela permanece, porque o Senhor é misericordioso, compassivo e transbordante em amor. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Maria. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, obrigada pelo teu amor e a tua fidelidade. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós fomos infiéis ao Senhor. Que nós confiamos, Senhor, nas falas de pessoas que se dizem temer ao Senhor. E nós colocamos mais importância no que as pessoas dizem do que no que na tua palavra o Senhor diz. Então, nos ajude a te buscar primeiro. Nos mova o nosso coração para te colocar em primeiro lugar. Que todas as outras coisas se encaixarão na ordem certa. Quantas vezes nós estudamos e ouvimos quais são as prioridades que nós como crentes deveríamos ter. E isso é tão simples. O Senhor já deixou na tua palavra. Não é necessário nenhuma filosofia para entender que o Senhor quer ser procurado em primeiro lugar. Que o Senhor quer ser buscado em primeiro lugar. E todas as outras coisas se encaixarão. Quando nós damos o nosso tempo para o Senhor, sobra tempo na nossa agenda. Sempre teremos tempo de sobra na nossa agenda para as outras atividades, porque o Senhor é a nossa prioridade. Retribuindo, Senhor, o quanto o Senhor nos ama, porque nós somos prioridade do Senhor. Nos ajude a nos posicionarmos como filhos amados do Senhor, te buscando e te colocando no primeiro lugar na nossa vida. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade e eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo, ou qualquer enfermidade na alma, que seu coração esteja preso em angústias, em memórias que adoecem as suas emoções, que sejam quebradas agora e você se torne livre, em nome de Jesus, de toda enfermidade de corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todos aí que estão aqui no TikTok, no Instagram, do Facebook, YouTube. Obrigada pela presença de vocês, por assistirem, por comentarem, por compartilharem. É muito bom termos essa interação. Vocês abraçam minha alma todos os dias com a presença, com comentários e compartilhando também. Que Deus abençoe o dia de vocês. Amo vocês. Um cheiro. Até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.